Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal Mamãe Físio. Eu sou a Jéssica, esse é o Caio. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil. Vamos falar sobre o desenvolvimento motor do primeiro mês do bebê. O desenvolvimento infantil ocorre várias mudanças rápidas nos primeiros 24 meses de vida do bebê. O movimento ele começa da cabeça para as extremidades. Então, a primeira coisa que a gente tem o controle no corpo é a cabeça. O desenvolvimento dos membros ele começa mais proximal e depois vira mais distal. Ou seja, como se ele começasse mais do centro do corpo, depois vai para as extremidades, para as mãos, para os dedos. O movimento fino, da motricidade fina do bebê, é a última coisa que vai aparecer. E até os 6 meses, o bebê não tem nada de controle de motor fino. Primeiramente, o bebê inicia com movimentos em blocos. Depois, ele passa a conseguir dissociar. Então, ele consegue mexer só uma perna, por exemplo, ou só um braço. Para que ocorra um desenvolvimento motor adequado, precisa que todos os sistemas estejam evoluindo simultaneamente, sistema postural, locomotor e manipulador. Eles precisam evoluir em conjunto, porque se um desses ficar deficitário, se um desses ficar para trás, vai interferir no outro e o bebê não vai conseguir evoluir completamente. A evolução simultânea desses sistemas é essencial para que haja um refinamento em todas as áreas. O bebê ele possui alguns padrões motores que são ditos como primitivos, que são reflexos primitivos que a gente chama. Por exemplo, sugar. É uma coisa que é instintiva do bebê, é um reflexo. Mas depois, conforme o bebê vai amadurecendo, esses padrões motores primitivos eles vão se integrando no desenvolvimento do bebê e ele para de ser um ato reflexo e passa a ser um ato voluntário. No primeiro mês, o bebê ele vai ter uma postura em flexão. Essa postura acontece por causa da posição dele dentro do útero. O bebê ele vai ter a cabeça um pouco mais voltada para o lado. Ele está sempre olhando para o lado, para um lado ou para o outro, Ele até vai conseguir trazer a cabeça na linha média, que é a linha do meio do nosso corpo, mas assim que acaba o estímulo, ele volta para o lado. O bebê ele não vai enxergar nitidamente as pessoas, O bebê no primeiro mês ele vê vultos. Ele tem sensações visuais de luminosidade, mas não necessariamente ele enxerga, ele consegue definir. O bebê sentado ele tem as costas bem arredondadas e a cabeça está sempre caída ou para frente ou para trás. E ele também sustenta o peso do corpo dele se a gente colocar ele em pé, porque ele fica com as pernas hiperestendidas. Se a gente colocar o bebê de barriga para baixo, ele vai conseguir levantar a cabeça um pouquinho, mas bem pouquinho, por poucos segundos, e aí depois ele vai deixar a cabeça cair, porque ele ainda está muito imaturo, O bebê no primeiro mês, ele tem alguns reflexos. Ele tem
o reflexo da extensão cruzada, reflexo de Moro, reflexo de Gallant, reflexo de sucção, tem a reação cervical de retificação, reflexos palmares e plantares, né? Esses reflexos, eles são utilizados para a gente mensurar a integridade do sistema nervoso central do bebê. Eles surgem e vão sendo inibidos em um período previsível. Um reflexo de busca, o reflexo de procura, né? Esse é um reflexo de sobrevivência do neném. Olha só que legal, né? Ele busca pelo alimento. Então é como se tu fizesse um estímulo do lado da boca e ele automaticamente vira para o lado daquele estímulo. Ele vai estar presente desde o nascimento até mais ou menos 4 meses. O reflexo de sucção nada mais é do que quando tem alguma coisa na boca do neném, ele começa a sugar o peito ou o dedo. E esse reflexo de sucção ele está presente até os 3 meses do bebê. Depois esse reflexo começa a se incorporar, para de ser um reflexo e ele passa a ser um ato voluntário. Ele quer mamar. O reflexo de Moro, ele é conhecido como susto. Sabe quando a gente diz assim, ai, o bebê ele tomou um susto? Ele acontece por alguns fatores. Mudança de temperatura, por exemplo, um barulho muito alto, ou quando a cabeça do bebê cai para trás assim. Aí ele tem esse reflexo. E esse reflexo, ele vai esticar os 2 braços e as 2 pernas e depois encolher. Ele está presente no bebê desde a barriga, lá 28 semanas de gestação até 3 ou 4 meses do bebê. O reflexo de Gallant, então esse reflexo a gente pega o bebê assim e a gente vai passar o dedo, aqui atrás tem a coluna, né? Ó, finge que aqui tem um risquinho, ó. Finge que esse risquinho é a coluna do bebê, tá? E as pernas. Aqui é o bumbum. Você vai passar o dedo paralelo à coluna, até o quadril. E aí, ó, o bebê vai fazer assim. Ele vai se torcer pro lado, assim. Isso vai acontecer pro lado que tu fizer. Então, se tu fizer do lado direito, ele vai pro lado direito. Se fizer pro lado esquerdo, ele vai pro lado esquerdo. Uma coisa que é bem interessante, muitas pessoas, né, pegam um recém-nascido, colocam ele numa determinada posição e dizem, nossa, já nasceu andando. Esse é um reflexo, chama marcha reflexa. Nada mais é do que se tu segurar o bebê pela frente, jogar o peso do bebê pra frente, se ele tiver com os pés apoiados, ele vai realizar uma marcha, ele vai andar contigo segurando. Ele vai desaparecer com 2 ou 3 meses. Um outro reflexo que a gente tem é da apreensão palmar e da apreensão plantar. A apreensão palmar é quando a gente põe qualquer coisa na mão do bebê, ele fecha, na hora. Isso é um reflexo. Normalmente o bebê tem essa posição dos dedinhos. O bebê recém-nascido tem essa posição dos dedinhos. Está presente do nascimento até mais ou menos 3 a 4 meses. E o de plantar é a mesma coisa, só que é nos pés. Então a gente põe alguma coisa ali embaixo dos dedinhos dos pés do bebê e ele automaticamente fecha os dedinhos assim. Ele está presente de 28 semanas de gestação até 8 meses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas gestantes, tentantes, com as mamães. Se inscreva no canal. É uma série de vídeos e a gente vai falar mês a mês do desenvolvimento motor do neném. Me segue também lá no Instagram. Lá eu compartilho rotina com o Caleb, com o Caio, o que a gente faz, um pouco da gente, um pouco da nossa história também.
Tchau, tchau e até a próxima, gente. Beijo!